Você tá louco para trocar de carro, vai até a loja, faz um test drive, se apaixona pelo veículo, porém, na hora de sentar, começar a fazer as continhas, percebe que vai pagar uma taxa de juros absurda. E como você já é inscrito aqui no canal, já é um investidor casca grossa, não gosta de pagar juros para banco, gosta de receber juros. E aí o que o pessoal está falando é que com o marco das garantias, há a possibilidade dessas taxas reduzirem. E a gente vai entender nesse vídeo aqui o que é esse marco das garantias, se realmente há a possibilidade de cair e o que acaba mudando, beleza? E aí o primeiro ponto que a gente precisa compreender aqui é por que financiar no Brasil é tão caro. E o primeiro ponto que a gente tem é a taxa de juros, né? Então a taxa de juros acaba sendo o balizador da nossa economia, o preço do dinheiro no tempo, né? E a gente tem a taxa de juros hoje em 13,75%. Nas próximas semanas, agora em agosto, a gente vai ter reunião do Copom, onde provavelmente a gente vai começar a ver um corte na taxa de juros. Então a gente vai começar uma trajetória de corte, a gente vai começar a reduzir essa taxa de juros. E aí você pode perguntar, pô, Filipão, mas lá alguns anos atrás a taxa de juros estava em 2% e os financiamentos não estavam em 2%. Sim, porque os financiamentos não levam em consideração a taxa de juros do momento, eles olham a curva de juros e é o que você precisa verificar também, tá? Então, por exemplo, se a gente pega aqui, a gente pode verificar lá no site investing.com, tá? Então a gente tem aqui a curva de juros, que nada mais é a expectativa de mercado para onde a taxa de juros vai ao longo do tempo. Então a gente tem aqui para os próximos 3 meses até 10 anos. Então o mercado traça a trajetória da taxa de juros, tá? E isso não quer dizer que é de fato isso que irá acontecer, porém é expectativa e isso acaba balizando os títulos públicos e também os financiamentos, tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem atual 13,90, né? Um mês atrás, a expectativa para esse mesmo período de 3 meses era de 13,17 e há um ano, 13,69. Agora, quando a gente joga para daqui a um ano, o que o mercado pensa hoje, o que pensava há um mês e o que pensava há um ano. Então, vamos colocar aqui um ano. Há um ano aqui, né, para a expectativa para daqui a um ano, há um ano atrás esperava-se que a taxa de juros estaria em 13,79%. Atualmente, espera-se que esteja em 11,5% e um mês atrás, 11,58%. Para daqui a 2 anos, a expectativa é que a taxa de juros esteja, a expectativa atual, 9,8%, a um mês, 10,2% e um ano atrás, 13,16%. Tá? Então, a gente tem a curva de juros, que é o que o banco vai olhar. Tá? Ele não vai olhar a taxa de juros hoje, é um financiamento de longo prazo, então ele precisa saber a média, então ele vai balizar nesse sentido. Então, o que acaba acontecendo? O que o banco acaba pensando? Né? Porque daí você pensa, pô, legal, mas daí a taxa de juros aqui estaria em 10,63%, né? Por exemplo. E aí ele vai financiar para tipo 10,63%? Não, porque esse é o dinheiro livre de risco. Então, ele poderia pegar o capital e aplicar em um tesouro, onde ele poderia ter esse investimento sem ter o risco de emprestar para você, por exemplo. Então, ele precisa embutir mais um risco. Então, a taxa de juros no Brasil acaba sendo alta e isso acaba impactando os financiamentos que a gente tem, tendo financiamentos mais caros, tá certo? E a gente tem outro fator aqui também, que é em relação ao risco da atividade. Então, o Brasil aqui, o nível de inadimplência é bastante grande. Então, isso acaba impactando também na atividade bancária, né? E isso a gente percebe da seguinte forma, né? O que acaba acontecendo hoje, e é justamente essa regra que vai acabar sendo alterada por esse marco, tá? O que acaba acontecendo hoje é que você quer comprar um carro, porém esse carro, quando você financia, não fica no seu nome, ele fica alienado no banco. E o banco é proprietário desse carro e você faz o usufruto desse bem que não é seu ainda. Vai ser seu somente após a quitação desse financiamento. E aí tudo bem, tá lá rodando, tudo mais, tá pagando as parcelas e aí você perde emprego, acontece alguma coisa e você não consegue mais pagar ali as parcelas. O que acontece é que agora o banco vai executar isso judicialmente para poder pegar o carro de você. Só que o processo hoje é muito moroso. E o que acaba acontecendo é que o banco precisa esperar muito tempo, não consegue uma negociação, né? Quando ele tenta inicialmente a negociação,
não consegue porque o cara não está conseguindo pagar, né? E aí ele simplesmente quer pegar o carro de volta. Só que o carro está depreciando com o tempo, tem que esperar uma decisão judicial para que o juiz fale, ó, pode pegar de fato o carro, e esse processo demora bastante. E quando o cara acaba pegando o carro, né? O banco acaba pegando o carro, o cara que financiou, pô, já tô atolado em dívida, não vai dar manutenção no carro, vai deixar o carro todo quebrado, cheio de multa. Aí o banco pega aquele carro lá, já não vale a pena para ele. Então, ele concedeu o financiamento, mas o carro vale muito menos e ainda mais e tem que fazer um monte de reformas no carro, reparos e também tem as multas ali. Então, para o banco é uma péssima atividade, ele precisa colocar esse risco na conta, tá? Então, é por isso que os financiamentos ficam caríssimos aqui no Brasil, 19, 20, 22, 25% de taxa de juros ao ano, né? É um absurdo, é alto pra caramba. Porém, o nível de inadimplência é alto e a taxa de juros no Brasil também é alta. Isso acaba impactando, não tem muito para onde fugir, tá? Então, o que a gente tem é que o banco ele pode demorar de 2 a 3 anos para recuperar a garantia, né? Que seria o bem ali, o automóvel. E o banco também tem mais um custo que ele precisa desembolsar o valor entre 2% e 6% do valor da dívida para ajuizar a ação judicial. Então tem mais esse custo que ele acaba embutindo no financiamento, tá? E aí o que acaba sendo o marco que a gente tem aqui, o marco das garantias? Ele acaba mudando no seguinte sentido, tá? E aí eu quero saber a tua opinião, o que você acha, se isso é positivo ou é negativo. Depois coloca aqui nos comentários, tá? Se você já souber, já pode colocar desde já. Então, o banco ele poderá acionar de forma extrajudicial cartórios e Detrans para acelerar o processo de retomada do bem. Então, eles querem tirar a burocracia da parte judiciária, que fica afogado, tem vários processos que têm que ser resolvidos e fica lá demorando e tudo mais. Eles querem jogar isso na conta dos cartórios e Detrans para meio que resolver de forma antecipada, tá? E aí, como é que vai funcionar aqui? O cartório enviará, né? Uma notificação da falta de pagamento para o cara que financiou o bem. No prazo para pagar, né, o cara pode pagar, vai dar um novo prazo para ele poder pagar, ou devolver, ou recorrer. Né? Na falta de pagamento ou devolução, o cartório inicia procedimento de busca e apreensão, notificando outros cartórios, não sei o que é cartões aí, cartórios, tá? E Detrans. Não que o cartório ele vá buscar o carro, mas ele vai notificar outros cartórios que esse bem não pode ser vendido e os Detrans também. E aí, por sua vez aqui, o veículo ficará marcado com restrição de circulação. E é justamente essa pegada que acaba desburocratizando, porque antes precisaria de uma ordem judicial para poder pegar o bem e agora, com uma restrição de circulação dada pelo Detran, caso seja parado em uma blitz, o veículo será apreendido e entregue ao banco sem precisar de ordem judicial, tá? Então isso acaba reduzindo o custo do banco e tornando o processo mais rápido, né? Porque o carro vai ficar marcado, a polícia tem lá como verificar a placa, já verifica, né? Caso você não saiba, você tá passando lá e tem algum policial ali com algum mecanismo ali que, além de verificar a velocidade, ele também consegue verificar a placa e verificar se tem alguma coisa de errada naquele veículo, né? Então, se tiver, ele pode te abordar de alguma forma ali. E aí, o que acontece, né, pessoal? O que a gente tem aqui? Qual que é a minha opinião em relação a isso? E eu já quero saber a tua opinião aqui embaixo. Já comenta aí sabendo de como é que funciona essa parada. Esse marco aqui, ele foi aprovado no Senado, está indo agora para o Congresso. Se o Congresso aprovar sem nenhuma modificação, já vai para o presidente sancionar, tá? Então, é um processo que não vai demorar muito, caso não tenha nenhuma alteração agora no Congresso. E aí a gente tem dois pontos aqui. A gente tem a parte do credor e a parte do devedor, né? Para o credor, é o melhor negócio do mundo, né? Para eles vai ficar maravilhoso. Porém, existe alguma garantia de que eles reduzindo esses custos, eles vão repassar essa redução para as taxas de financiamento? Não há nenhuma garantia nesse sentido, tá? Eles simplesmente podem aumentar o spread deles. Eles vão manter a mesma taxa, vai haver uma redução de custos e simplesmente a pessoa vai continuar pagando. E aí, olhando para a ótica do devedor, ele vai simplesmente se lascar, né? Vai se lascar porque vai ficar muito mais fácil de pegar o carro dele, né? Então, esse marco aí é complicadinho para a pessoa, porque muitas pessoas acabam
se endividando, acabam passando por algum problema de vida ali que de fato fica mais complicado e enquanto ele não consegue se reestruturar, né? Ele antes era mais difícil de o banco tomar o bem dele, né? Então ele poderia se reestruturar, fazer uma negociação mais para frente. Agora, se esse processo todo se der de forma acelerada, né? Ele pode perder o carro ali de forma bem mais rápida também, né? Então é algo ruim. Muitas vezes as pessoas precisam do carro para poder trabalhar, tanto para se locomover, às vezes também utilizam o carro como meio de trabalho, né? Às vezes a pessoa é um vendedor, precisa visitar os clientes e precisa do carro. Geralmente a empresa não concede um carro, né? Simplesmente paga gasolina ali e tudo mais. Então é algo bem complicado. Agora eu quero saber a tua opinião aqui embaixo. Você acha que é positivo isso, que as taxas de juros vão cair? Ou não, quem vai se lascar é só o afegão médio. Comenta aí que eu quero saber a tua opinião. E se você chegou até agora aqui, cara, deixa um dedo like aí para eu saber que você é um investidor casca grossa. E se você tá aqui até o final, comenta casca grossa para eu saber quem fica aqui no vídeo até o final e é um investidor de casca grossa de verdade. Comenta aí para eu saber, beleza? Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.